Graça e paz, viajantes missionários. No vídeo de hoje eu quero falar de 5 atitudes bíblicas que te ajudam quando você se sente perdido na caminhada com Cristo. Hoje eu vim trazer uma palavra que vai te ajudar a entender por que você se sente tão perdido na caminhada com Jesus. Quando nós iniciamos nossa caminhada com Cristo, nós temos a ideia de que tudo vai correr bem, que as coisas vão acontecer naturalmente, com muita facilidade, mas a gente acaba encontrando uma certa barreira na caminhada, que quem já está andando com Cristo entende que existem muito mais barreiras quando a gente anda com Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos vencer as barreiras, nós vencemos as barreiras, só que elas se tornam um pouquinho mais difíceis. Então hoje eu quero falar com vocês e explicar para vocês qual é o seu posicionamento, como que você tem que agir para você não sofrer tanto na caminhada e não se sentir tão perdido nela. Para falar dessas 5 atitudes bíblicas, eu vou tomar como base a palavra do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que fala assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A atitude número 1 é bem básica, é a fé. Nós sabemos que para andar com Jesus Cristo nós temos que ter fé naquilo que Ele faz. E fé é um pouquinho complicado de se lidar, porque fé é acreditar em algo, em alguma coisa que pode acontecer na nossa vida que não há nenhuma possibilidade. É diferente de você saber, por exemplo, olha, depois que eu terminar os meus estudos, eu tenho fé que eu vou fazer uma faculdade. Isso é diferente porque é um processo natural. Se você se esforçar, passar no vestibular, ou até mesmo conseguir um emprego, ou que o seu pai te pague essa faculdade, isso vai acontecer naturalmente. Agora, fé é acreditar que você vai fazer a faculdade e ao final dela vai se tornar o presidente da República. Então não é uma coisa tão simples assim. E sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. E na realidade, essa fé que eu estou falando é a fé de fazer aquilo que o Senhor te mandar sem duvidar. E isso é super complicado. Porque, por exemplo, se você ler no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, você vê o Senhor chamando Abrão, que depois virou Abraão, para sair da terra dele, da parentela dele, de onde ele vivia, ele e a mulher, para ir para uma terra que ele nem sabia qual era. Seria a mesma coisa que Deus chegasse aqui na minha casa, na sua casa hoje, e falasse assim: faça suas malas, se despeça de todos, que você vai sair daqui. Aí você pergunta: Deus, mas para onde eu vou? Você vai sair. Vai que no caminho eu te explico. E você começa em direção à rodoviária, ao aeroporto, mas você não sabe que ônibus você vai pegar, que voo você vai pegar. Você não sabe a distância que você vai viajar, você não sabe nada. Isso é fé. Então é algo que pra gente é muito difícil. Porque nós, seres humanos, nós precisamos de evidências de circunstâncias. Se na nossa vida o Senhor fez uma promessa e as circunstâncias são contrárias à promessa que o Senhor fez, nós temos a tendência de desanimar e perder a fé. Mas fé, na realidade, é isso. Eu acreditar em algo que aos olhos humanos é impossível. Então essa é uma das nossas grandes dificuldades quando nós estamos caminhando com Cristo, e isso causa muita angústia e aflição no nosso coração, principalmente se você tem a caminhada cristã. A segunda atitude bíblica que você deve tomar é obedecer. Sim, primeiro veio a fé, depois é a obediência. Porque primeiro você tem a fé naquilo que Deus falou e começa a obedecer às instruções para chegar aonde e na posição, no local que Ele vai te colocar. Então, a obediência é muito importante para você conquistar e chegar aonde Deus quer te levar. Por exemplo, nessa passagem que eu li para vocês, a instrução de Jesus Cristo para os discípulos foi: ficar em Jerusalém, que até que do alto eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. Agora, Jerusalém, na época, Jesus tinha morrido, aí Jesus ressuscitou e estava todo mundo feliz, mas Jesus ia embora. Ele falou que ele ia preparar lugar, mas ele tinha que ir embora, mas queria mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. Só que até então, eles iam voltar na mesma, como se Jesus tivesse morrido. Eles sabiam que Jesus estava vivo,
Mas era muito difícil, porque eles novamente iam perder a presença de Jesus. E aí, imagina a desolação, o povo triste, pensando muitas coisas, e aí ficar num lugar que já estava marcado por toda aquela história, esperando sem saber o tempo que o Espírito Santo viria. Eles também não sabiam como seria a manifestação do Espírito Santo, era tudo muito novo, ninguém sabia de nada. Então é como se Deus fala para você, ó, fica onde você está, pode ser que a sua situação seja bem difícil, eu sei que você quer sair, eu sei que você quer tentar novas coisas, eu sei que você quer desbravar, mas fica aí, porque por enquanto não dá para fazer nada, então senta e fica quieto. Então foi isso que Jesus fez. Então, se você não tem essa obediência, porque é difícil esperar, é difícil obedecer. E se você não tem esse coração para obedecer, você acaba sofrendo muito. Primeiro, se você não tem esse coração para obedecer, você sofre e acaba desobedecendo e pegando consequências que você não queria. Se você tem o coração para obedecer, você obedece. Você não deixa de sofrer por estar obedecendo, mas você vai colher o fruto da sua obediência. Na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo número 5, versículo 29, que está aqui embaixo, o Senhor deixa bem claro por que é necessário obedecer e o que você vai colher quando você obedece. A atitude número 3 é não buscar fazer a nossa vontade, e sim fazer a vontade de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, todo mundo conhece, até quem não é cristão, conhece a oração que está ali, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso ela é bem clara, se você parar e analisar ela detalhadamente, você vê que ela é uma oração completa daquilo que o Senhor espera de nós. E nessa oração, é claro o versículo que fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que prevalece é a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nós tendemos a acreditar que a vontade do Senhor não é melhor que a nossa vontade para a nossa vida. Então, quando eu oro assim, seja feita a sua vontade, eu entrego alguma situação da minha vida e falo para o Senhor, seja feita a tua vontade, eu temo, você teme. Porque nós temos vontades que nós achamos que são as melhores do mundo para nós. Só que na Bíblia, o Senhor explica que Ele sabe, lá na frente Ele vê o nosso futuro e Ele tem algo melhor para nós do que nós pensamos e imaginamos. Além do que, o Senhor já viu lá na frente e nós vamos andando numa caminhada que o futuro é escuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, quem sabe é Deus. Então, é uma dificuldade grande de nós deixarmos Deus trabalhar e seguirmos essa vontade. Por exemplo, vamos dizer que eu vou dar um exemplo básico só para você entender. Vamos dizer que você quer estudar para ser advogado. Aí o seu sonho é ser advogado, mas o Senhor quer te usar como músico na obra de Deus. E você tem talento musical, mas você quer ser advogado. O Senhor pode te deixar estudar advocacia porque é seu sonho, mas no final você vai ver que você vai acabar exercendo a função de músico ao invés de advogado. Talvez você pegue o seu diploma, coloque na gaveta e exerça aquilo que o Senhor te chamou. Você pode fazer trabalhos naquela área, mas na hora que você for fazer aquilo que o Senhor te chamou, você verdadeiramente vai se achar e vai se encontrar. É como se fosse assim, você vai trabalhar, se você trabalhando como advogado, você sempre vai sentir um vazio no teu coração. Mas a partir do momento que você entrar naquilo, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo se completa de uma maneira que você se encontra e vê realmente qual é o sentido da sua vida para abençoar as outras pessoas, o sentido de ser usado por Deus para fazer a obra. Então é importante nós deixarmos abertos e sempre conversar com Deus, sempre em oração, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E ainda que às vezes nós renunciamos, porque exige renúncia andar com Jesus, nós vamos ver que no final a satisfação é muito maior de fazer aquilo que Ele nos chamou do que fazer aquilo que nós queremos fazer, que no final pode ser que não nos dê tanta satisfação e nós não alcançamos aquilo que o Senhor nos preparou para alcançar nessa terra. A atitude número 4 é confiar em Deus e esperar o tempo. Tempo é o que acaba matando muita gente até na fé. Porque quando o Senhor te chama para uma promessa, Ele me chama para uma promessa, a promessa maior requer muito tempo. Eu não sei o que é muito tempo para você
E o que é muito tempo para você, para mim pode não ser. E o que é muito tempo para mim, para você também pode não ser. Mas na realidade, tempo quer dizer anos. Se você passar na Bíblia, você vai ver que as pessoas que foram verdadeiramente exaltadas com Deus, que têm um nome, que deixaram um legado na Bíblia, elas passaram processos longuíssimos. Como no exemplo de José, que ficou 16 anos para completar o chamado dele. Então, 16 anos é muita coisa. Imagina se Deus chegasse aqui para você hoje e falasse assim, me usasse para te dar uma promessa. A promessa do seu sonho. Eu falava, olha gente, a sua promessa, ó, você que está me ouvindo aí, a sua promessa é essa. Mas o Senhor está falando que você vai esperar 25 anos para receber. Se você souber que vai esperar 25 anos para receber, você fala, deixa pra lá, Deus. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Muito legal, gostei demais da sua promessa, mas não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. Então, o problema é que Deus não vai falar pra você, porque se Ele falar, você desiste. E aí você começa a caminhar com Jesus Cristo. E aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E você tá esperando a promessa. Você passa vários processos até essa promessa chegar. É muito difícil aceitar que Deus te segura como se fosse, te colocasse num banco de reserva e nunca te chama para jogar. Então é essa sensação que dá. Aí você começa a pensar, então, se eu tô sentado aqui no time e sempre me deixam no banco de reserva, quer dizer que eu não sirvo para nada. Que então verdadeiramente não precisam de mim. Aí você começa a entrar num jogo que é mental, que acaba sendo até maligno, porque aí o inimigo começa a lançar muitos pensamentos na sua cabeça que Deus não vai fazer nada, que Deus te esqueceu, que imagina, esquece isso daí. Então, você acaba entrando, se você não tem essa confiança em Deus, que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, como diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, você acaba perdendo o prazer de esperar, perdendo o prazer de andar com Jesus Cristo enquanto você espera, e você corre um grande risco de perder a sua promessa. Então é bem importante nós analisarmos e abrir o coração para aceitar o tempo de Deus. Para nós esperarmos o tempo, nós precisamos de muita paciência. E paciência é o que mais falta na face da Terra hoje. Principalmente depois da criação da tecnologia, do computador, da internet, smartphones, que você vai lá, toca e automaticamente aparece aquilo que você está precisando. Nós criamos uma tendência de achar que a vida é assim. Né? A vida é micro-ondas. A gente coloca lá e depois de 3 minutos tudo está solucionado. Só que as coisas básicas da vida, elas demandam tempo, e tempo demanda paciência. Então, é um exemplo clássico, é uma mulher que vai dar à luz. Ela passa 9 meses para aí sim ela receber o seu filho. A vida da gente não mudou, a tecnologia mudou, a gente trabalha muito mais, temos que trabalhar mais rápido, mas os processos são os mesmos. E se nós não temos paciência, nós acabamos nos enfurecendo, nos irritando, nós acabamos magoando pessoas, porque nós não temos paciência. Tudo a gente quer na hora. A gente vê no trânsito. Às vezes alguma coisa que acontece, a falta de paciência, a pessoa fica irritada uma com a outra, em casos até extremos, até morte há. Então, nós temos que entender que paciência é parte do processo. E para o Senhor nos dar paciência, Ele nos coloca em testes de paciência. Isso é o mais duro, difícil de fazer. Mas a partir do momento que eu aceito aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e começo a pedir para que o Senhor venha me moldar até eu chegar na minha promessa, até chegar onde eu quero chegar, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que seguir esses passos. Se eu não sigo esses passos, a minha caminhada não flui, porque eu não consigo andar sem parar. Eu ando um pouquinho, desobedeço, quebro o processo, volto no começo. Ando um pouquinho, perco a paciência, quebro o processo, volto de novo. E se eu vou seguindo, aceito aquilo no meu coração, aceito o que o Senhor tem preparado para mim, até chegar onde eu tenho que chegar, eu acabo sofrendo menos. Se eu não sigo esses 5 passos que eu acabei de falar para você, a tendência é eu me sentir muito perdido ou muito perdida, a tendência é eu me sentir vazio e sentir uma insatisfação. Muitas das vezes você sente insatisfação de estar andando com Cristo, porque você começa a ver, nossa, mas Ele só me pede isso, eu não quero fazer. Aí você começa a entrar num jogo que acaba te atrapalhando a caminhada cristã e pode até correr o risco de sair da caminhada cristã.
Então nós temos que entender que há um processo para todas as coisas, mas o principal é entender que Deus é fiel, aquilo que Ele falou na nossa vida Ele vai cumprir, independente de circunstância, independente de qualquer coisa, nós temos que entender isso e seguir esse passo. Então, voltando aqui para você lembrar, o primeiro passo é a fé, o segundo passo, obediência, o terceiro passo, fazer a vontade de Deus e não a nossa. O quarto passo é o tempo e o quinto e o último é a paciência. Se nós conseguimos juntar tudo isso numa receita e conseguimos viver balanceando com moderação tudo isso na nossa vida, nós conseguimos passar pelos processos até nós chegarmos aonde Deus quer nos levar. E quando nós chegarmos aonde Deus quer nos levar, o Senhor nos libera e nós saímos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, satisfeitos e muito alegres, muito felizes do Senhor ter realizado tudo aquilo que Ele falou na nossa vida. Amém? Então não fica aflito, não fica perdido, busque de Deus, ore, peça ao Senhor direção, sempre faça aquilo que Ele te ordenar. Se Ele mandar você ir para a direita, vai para a direita. Se Ele mandar você voltar, você volta. Seguir em frente, você segue. Não deixa de obedecer os comandos. Ele consegue olhar o seu tempo aqui agora e olhar lá na frente até onde você não consegue ver. Nós temos que confiar no Senhor. Confia no Senhor que Ele faz todas as coisas. Não temas, siga o teu coração de acordo com a vontade de Deus. Faça com que o seu coração ande de acordo com a vontade de Deus. Não siga só o seu coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A sua vontade também, por se fazer parte do teu coração, ela é enganosa. Então sempre ligado nos céus. Tem coisas que vai estar no teu coração, que está no coração de Deus, Deus vai realizar. Mas tem coisa que vai estar no teu coração que não é do coração de Deus, Deus não vai realizar. Você pode se entristecer por isso, mas Deus não vai realizar porque Ele sabe ver lá na frente. Mais uma vez eu lembro você de, se gostou do vídeo, se tem gostado das palavras, tem gostado das dicas que tenho passado aqui, que o Senhor tem me dado para passar para vocês, não se esqueça de assinar o nosso canal, entra nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vai acompanhando aí a nossa jornada, no nosso blog, que aí sempre tem um testemunho de um missionário, dos missionários que estão no mundo afora, contando aí como é que está sendo a vida missionária nos países que eles têm atuado. Então, continua com a gente, né? Graça e paz, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.